Metas ou crescimento? Qual dos dois você tem buscado? Por qual dos dois você tem caminhado ou exercitado o seu cérebro diariamente? Aqui eu desenho um cérebro, uma cabeça, né, aberta aqui, vamos imaginar. Qual a diferença de metas para crescimento? Essa semana eu falei com uma pessoa, ela falou para mim assim: mas eu tenho as metas da vida e as metas vão me proporcionar o crescimento. E até pode ser ideologicamente paralela, mas são completamente diferentes. Vou te explicar por quê. Quando você coloca uma meta na vida, é simplesmente você coloca um limite até o ponto em que você pode chegar. Todas as metas são limitadas. Ou seja, você limitou até aquele certo ponto, até aquela determinada função de você fazer na sua vida. Tem pessoas que têm a meta de não ser demitido. Então, ela faz absolutamente tudo para que a demissão não chegue até ela. Meta de não ficar doente, né? Meta de viver com um salário fixo, porque ela tem medo do que pode oscilar todos os meses. Eu gasto 3 mil euros de conta todos os meses, eu preciso ter 4 mil euros por mês entrando na minha conta. Então ela vive pelas metas. A meta, no meu ponto de vista, não é nada mais, nada menos que o medo que gera você de progredir. Meta pra mim é igual medo. Por que meta é igual medo? Porque tudo aquilo que você coloca limitando a sua vida gera em você um sentimento negativo de conquista. Exatamente isso. Não, Nogueira, ao contrário. Quando eu tenho meta, eu tenho mais ânimo para buscar aquilo. Não. Você tem ânimo para não perder aquilo que você tem buscado. Essa é a diferença. Vamos fazer um teste mental. Você tem um carro. E se colocar para você o seguinte: o medo de você perder o carro ou a vontade de prosseguir e conquistar um carro mais novo. Qual é a maior motivação que estrala na sua cabeça agora? Naturalmente é o medo de perder o carro, porque se você perder seu carro, talvez você perde seu trabalho, talvez você perde a facilidade de se locomover na hora, no momento, da maneira que você quer e gosta, o conforto para sua família, para você ir e trazer, enfim. Então o medo vai gerar em você uma meta de não perder o carro que você tem. Já o crescimento é contrário à meta que nós falamos, porque todo crescimento ele é exponencial. Imagina quando você era criança e queria aprender a andar de bicicleta. Você tinha uma meta. Não cair, não cair, não cair. Mas qual é o crescimento? Andar. Se você vivesse de meta, você ia andar com as perninhas sempre abertas, com aquele negocinho de, eu tô com medo de cair, e nunca ia pedalar, nunca ia descer uma rampa. Só que quando você tem o crescimento na cabeça, você fala: mesmo que eu caia, eu vou aprender a andar de bicicleta. Essa é a diferença. A meta, ela te coloca um medo. O crescimento, ela te leva a adrenalina de conquistas, de algo a mais daquilo que você desejaria. A meta, ela te limita, o crescimento, ela te amplia. Todo crescimento exponencial, ele afasta a meta, porque retira o medo do meio. Se você pensa em crescimento, eu desejo ter um salário maior. Salário maior. Você não vai trabalhar para não ser demitido. Você vai trabalhar para que possa ter hora extra, produzir uma nova técnica, uma estratégia diferente na empresa, para que possam te dar um cargo, uma função maior. Vai fazer um treinamento técnico sobre outra área na empresa. Se você é um cara que trabalha no resto de chão e você quer trabalhar para o administrativo, faça um curso de administração. Então você vai ter um crescimento e não simplesmente uma meta, um medo de perder o trabalho ou um medo de que um dia aquilo acabe. Você vai crescer até o dia que você se tornará um CEO da empresa, por exemplo. Entende? Então quando você tem na mentalidade o crescimento exponencial, o que vai parar você é simplesmente o dia que você parar de crescer. Pode ser redundante, mas é real. Essa semana falando com uma moça, ela falou: eu quero investir até ter 2 mil euros de salário. Eu falei: não faça isso. Porque quando você chegar nessa meta, você se realizou. Tem uma frase que eu uso muitas vezes: sempre agradecido, mas nunca satisfeito. Não é que eu não sou agradecido às coisas que eu tenho. Glória a Deus, graças à minha família e o trabalho que eu tenho efetuado para conquistar o que eu tenho. Porém, eu nunca estou satisfeito. O que isso quer dizer? Eu preciso conquistar além, porque eu não tenho metas na minha vida, eu tenho vontade de crescimento. Todo ser humano que tem vontade de crescer, ele nunca vai ser parado por nada na vida. Nada, ninguém consegue parar um ser humano que tem a vontade, a gana de crescer.
Perguntaram para o Michael Jordan uma vez, por que você teve a meta de ser o primeiro? Ele disse, eu nunca tive a meta de ser o primeiro. Eu sempre desejei crescer muito mais do que eu já era antigamente. O ontem para mim era só o primeiro degrau para subir para o segundo degrau, que se chama-se hoje. Então ele sempre se dedicou ao crescimento. E ele chegou a ser o primeiro do mundo, não porque ele desejou a meta, e sim porque ele desejou o crescimento. Quando você deseja o crescimento, quando você vive pelo crescimento, as metas que um dia você pensou em idealizar passarão pela sua vida. Aliás, eu tenho para mim que a meta é só o start, para você começar a crescer muito mais na sua vida. A meta é para tirar você da estagnação, fazer você movimentar. Quando você gera uma meta, você se movimenta. Então, quando você se movimentou, você abandona a meta, frustra a meta e avança sobre a meta. A meta é somente o primeiro passo para você crescer. Se você tem gostado dos nossos vídeos, clique em curtir, compartilhar e comente. Comente aqui embaixo se você tem metas para cumprir ou se você deseja crescimento. E quais são as suas metas ou quais são os seus crescimentos. E envie esse vídeo somente para um amigo seu. Eu sou o Nogueira de Arruda, Imersão 3059.